E tem uma questão bem interessante também, quando a gente fala de tecnologia, de conectividade, né? Você pega os carros da HB20 se diferenciaram por embarcar a tecnologia, por exemplo, do Blue Link. Queria que você comentasse um pouco dessa tecnologia. Exato. Todo mundo hoje que utiliza o carro, ele quer, além de você ter o prazer de dirigir, né, ter o design, ter inovação, ele quer conectividade. Isso daí é o ponto pacífico. Onde que ele estiver, ele quer ter uma conexão. O Blue Link ele vem para fazer esta garantia de conexão. Quando a pessoa estiver dentro do veículo, ele pode utilizar o seu próprio celular para se conectar ao veículo e o veículo se conectar a uma rede. Ao mesmo tempo, qualquer problema que o veículo possa ter, você pode apertar um botão e fazer uma chamada direta, independente se você está com o teu celular ou não, e uma atendente vai entrar diretamente dentro do canal de voz, dentro do som do seu carro, e você vai se comunicar com ela normalmente, falando, furou um pneu, teve uma colisão, aviso de colisão, teve um acidente, uma parada, eu não sei o que está havendo com o carro, alguma coisa assim, me mande, sei lá, uma emergência, mande um guincho, qual a concessionária mais próxima, até mesmo serviços de concierge, né? A pessoa está aqui, acabou, por exemplo, pegou o carro e nisso daí não sei, de alguma maneira não está funcionando o teu celular e a pessoa precisa de um sistema de redundância, até mesmo para poder localizar onde está o carro dentro do estacionamento, se o carro foi furtado, falar onde que está esse carro, sabe? Ou até mesmo, por exemplo, você tem alguém da família que você quer, de alguma maneira, poder prestar um serviço, sabendo, putz, eu tenho um pai que tem um mal de Alzheimer, mas mesmo assim ele dirige. É um grau de Alzheimer pequeno, mas eu preciso acompanhar onde ele está. Você tem essa disponibilidade. E tem uma questão interessante nesse caso, que é uma coisa que a gente já discutiu aqui na mesa. Se, por exemplo, você tem o usuário ali se cadastrando no sistema, você tem eventualmente descontos em seguradoras pela por forma uma opção como do usuário e se conectar ao sistema. Ele pode não querer usar, pode não querer dar os dados, né? Exato. Mas sabe uma coisa que eu não entendo porque não tem até hoje? Por que não tem... E os carros já evoluíram demais. Já tem hoje os sistemas lá, todos na tela, conexão e tudo. Eu, pelo menos, tenho algum tempo que não já uso tanto carro, mas um aplicativo que mostra para você, por exemplo, tipo assim, o seu carro precisa da revisão daqui a 3.000 quilômetros. O meu tem. Tudo automático? Você abre o seu aplicativo. Sim, você já tem tudo tudo lá. Você já tem tudo isso daí. Tá defasado, meu. Vocês não têm mais dor de cabeça. Você já tem uma agenda eletrônica à sua disponibilidade, que inclusive já fala, já quer fazer o agendamento? Você aperta no aplicativo e manda ver. Mas, Ricardo, você vê ainda uma resistência do brasileiro com essa questão de fornecer dados para melhorar, por exemplo, um monitoramento de sinistros de uma seguradora que esteja... Sim. Existe um conceito, por assim dizer, né? Depende muito da pessoa. Se a pessoa, logicamente, ela gosta de preservar seus dados, então essa preservação realmente, esse modelo de negócio, esse modelo de aplicativo, ele não acaba sendo utilizado. E ela tem a opção de simplesmente deixar desligado. Né? Agora, outras pessoas falam, eu quero ter isso daqui porque eu quero ter mais benefícios com a minha seguradora. Perfeito. Então, a seguradora vai poder oferecer tais e tais serviços, etc. E nisso daí eu vou autorizar realmente colocar. O que existia antigamente, quando o pessoal fazia o seguro e falava, você quer pôr a caixinha aqui de rastreador ou não do veículo? Se puser o rastreador, você vai diminuir o valor do seu seguro. Se você não puser, não tem... Não põe a trava carneiro, né? Agora, tem fato... são culturas, né? Quando a gente fala nisso daí, é cultura. A cultura do povo leva a isso daí. Fatos como insegurança, fatos que querer saber, fatos de curiosidade. A gente tem que lembrar que o brasileiro, nós somos uma população jovem. E nós somos uma população jovem, ativa e gosta de aplicativo, e gosta de rede social, e gosta de estar conectado, e gosta de estar, sabe? E essa tendência só cresce, só cresce. Quantos aplicativos são colocados no mercado hoje em dia e quantos que você vai aderindo ao longo do tempo e até trocando, né? Vai trocando de X para Y, vai daqui, vai para lá, aproveita aquele que é melhor e aí vai. Olha que interessante, quando a gente fala em específico em conhecer os dados, né, que uma seguradora... Por que uma seguradora gostaria de conhecer os dados? Para justamente dimensionar o pacote de serviço dela
para aquele cliente e falar, pô, eu tenho oportunidade de fidelizar esse cliente, fidelizando, eu vejo que ele percorre tais caminhos, são caminhos seguros, etc. Se ele vier aqui com uma contraproposta de uma seguradora concorrente, vale a pena eu reduzir em 10, 20% o seguro dele, porque pelos dados analíticos, a gente pode oferecer, o cara trafega em boas rodovias, o cara tem um trajeto seguro, o cara coloca o carro realmente dentro da garagem, o cara nunca excedeu velocidade, sabe? Então, esses dados contribuem com o próprio segurado. Não, e no limite... Eu ia estar lascado. No limite... Você sabe que você pega carona. No limite, sem tecnologia, o prudente paga pelo imprudente. Porque no final do dia, o cara a seguradora vai passar uma régua aqui, a média é essa, eu preciso cobrar tanto de todo mundo. Então, é que para mim, aí são aquelas questões de ética, começa a entrar em questões mais complexas. Ainda mais o Brasil sendo o Brasil e a criatividade dos nossos legisladores de fazer coisas criativas. Né? Porque assim, vamos supor que a gente pudesse lá ter... O carro, e isso é da super segurança, ele vai saber se você passou o farol ou não, passou a velocidade não. Aí alguém vem e fala assim, agora que nós temos os dados, por que a gente não dá multa se a pessoa já aqui cruza no Brasil automático? E aí você deixou o processo de dirigir tão mecanizado que assim, a única solução, ou você vai pagar multa, R$3.000 de multa por mês, porque assim, o humano ele está apto a errar, etc. Ou vão falar assim, então agora o carro tem que ser automático mesmo. E aí você força uma adoção pelas regras de tem que ter ABS, tem que ter... O carro não te deixa passar a velocidade. Chega num ponto que o carro tem que ter automação, por exemplo. Sim. E aí, como que a gente faz para não elitizar também? Porque quem vai ter acesso a um carro automático? Você acha que todas as classes sociais vão ter acesso ao mesmo carro? Então a gente vai proibir quem não tem carro automatizado? É muito complexo. Eu acho que a ética, cada vez mais, quando você fala de dados e de automação... tem sido um tema mais relevante. É interessante, eu vou abrir em dois aspectos aqui, mas indo direto no seu ponto. Quando a gente fala em ética, né, e principalmente análise de dados, né, em qualquer mercado que seja, olha que interessante. Não sei se vocês sabem, mas existem pesquisas que mostram 3 diferentes perfis de regiões globais na tratativa dos dados obtidos da sua população. E se fala o seguinte, que na Ásia, principalmente os governos mais fechados, eles restringem os dados. Na Europa, eles protegem os dados. E nos Estados Unidos, eles comercializam os dados. Né? Então, veja que interessante. Dependendo do perfil da região, existe um mercado, existe o que eu vou fazer com aqueles dados. E o Brasil depende. O Brasil depende. Depende Pra que lado tá? Mas, por exemplo, Tudo tem seu preço. A gente protege, mas até um certo ponto. Mas imagine o seguinte, você usa não só para dados do seguro, tudo, mas você usa, por exemplo, para desenvolvimento contínuo e inovação de produtos. Por exemplo, se você souber mais ou menos quais são a eficiência energética que o carro está produzindo com esses milhares e milhões de consumidores que estão rodando com o teu produto e você está capturando esses dados, você pode lançar produtos mais econômicos, você pode lançar produtos com maior eficiência energética, produtos... E quando eu falo eficiência energética, é em tudo, porque tudo que você tem algo que é transformado em uma energia, ele tem uma eficiência energética. Então, não estou falando só do consumo do combustível, estou falando do consumo de bateria, eu estou falando do consumo de materiais, quando a pessoa entra dentro do carro, desgaste do material... Porque se lembra de pneu, amortecedor, tudo. Então você consegue, com essa análise de dados, falar, poxa, o meu produto está rodando X quilômetros por dia. Eu consigo mensurar esses dados e falar o seguinte, onde que eu posso aprimorar esse produto aqui? E que maneira que eu posso entrar? Por exemplo, por que Hyundai tem 5 anos de garantia e os concorrentes não têm? Vocês já se perguntaram? Porque o produto, a confiabilidade, né? Porque o produto foi desenhado com análise de dados dos consumidores para que garantisse os 5 anos. E ele foi projetado, todos os componentes, subcomponentes e subsistemas para garantir isso.
Daí você fala, pô, como que eu vou lá e compro uma marca premium, uma de luxo, e o cara me chega aqui com 1 ano de garantia? Por que o cara... Tô pagando uma baita de uma garantia, como o cara não me dá 5 anos de garantia? Não acredita. Eu estudei muito isso na engenharia, né? Sou engenheiro mecânico. Mas confiabilidade. Não, mas aí vale a pena Exato. você ter um produto mais parrudo, que você garante 5 anos, em um mercado onde o design às vezes impera, outra hora uma outra tecnologia. Onde está o equilíbrio Fora nisso, também, né? como foi usado o exemplo, existem diferentes estratégias. Sim. Alguns sim. protegem, outros restringem. É isso, outros outros comercializam. Boa. Então sempre tem que falar assim, ó, 1 ano de garantia, mas se quiser 5, por apenas R$29,90. Eu imagino que Mas uma aí eu- ferramenta de monitorar esse comportamento de consumo são as pesquisas de mercado, né? Exato. Você está monitorando O aftermarket também, né? Depois, né? O Exato. mercado secundário. E a pesquisa de mercado, ela é fundamentada cientificamente, em metodologias, epistemologias que a gente fala. Não sei se você conhece isso daí, mas é basicamente o seguinte: o modelo com que você vai aprofundar a sua pesquisa de mercado. Então, você tem a metodologia quantitativa, você tem a qualitativa, mas você tem que fazer um cruzamento entre ambas cientificamente para poder determinar qual produto, em qual consumidor, em qual faixa etária, com qual faixa de renda você vai conseguir colocar aquele produto efetivamente, porque senão é capaz de você apenas participar de um mercado pequenininho. E daí, para você ter esse produto que vai ter um valor X, para você poder ter esta quantidade de volume de venda, você vai precisar quantificar. Então, essa análise de dado, essa pesquisa profunda, ela é contínua.